Vamos continuar a nossa saga do Felca aqui. Vamos agora reagir ao Felca no Altas Horas. A gente já fez isso. Só que vai ter o react do Zanella numa live dele. É um corte de uma live dele. Bom, recomendo vocês irem lá nos canais Zanella e também se inscreverem aqui no meu mundo, no seu mundo, no nosso mundo, no mundo do Gabriel. Deixar um like no vídeo e ativar o sininho das notificações. Vamos ver aqui. Sente-se aqui. Homem, mano, isso aqui é muito bom. É tipo um negocinho de menta que você cheira, dá uma limpada no nariz, é muito bom. Pelo que eu li, você aos 12 anos de idade. React do Boca do 09 de Uber Guys, eu não vou reagir em nada de menor de idade que ele. Só maior de idade aqui agora no meu react. Um protagonista na internet, mas daí seus pais falaram, não, é isso. Começou assim, eu contei com meus pais e meus pais falaram, muito bacana o que você tá fazendo, apoio, mas ainda é muito cedo. Eu acho que tem que esperar. Daí tá aquela parte lá do controle dos pais. Isso aí eu acho que tinha que ter, entendeu? Que é o controle dos pais. Os pais veem, entendeu? Isso aí eu concordo. Um pouquinho de tempo mais. É claro que os pais eles precisam monitorar tudo que as crianças estão fazendo. Não só os conteúdos que estão consumindo na internet. Livros que estão lendo, filmes, séries, novelas que estão assistindo. Entendeu? Esportes que estão praticando, as pessoas que estão no convívio. Entendeu? Os locais que frequentam, as ideologias que seguem, é muito além. Os pais têm que monitorar os filhos praticamente, tecnicamente, 24 horas por dia, né? Eu sei que não tem como, que os pais têm que levar as crianças para as escolas, né, os filhos, e eles têm que trabalhar para trazer o sustento para casa. Então, mas eles precisam monitorar muito, entendeu? Todos os dias tem que acontecer. Os pais precisam ser responsáveis ao máximo com que as crianças, os menores de idade, os filhos, tomem o rumo certo na vida. Façam a coisa certa. Você amadurecer, esse ambiente que você tá entrando, talvez você não entenda tudo. A minha cabeça de criança, pré-adolescente ali, não entendi, fiquei meio revoltado por um tempo. Nossa, por que meus pais estão me proibindo? Hoje, quando eu olho para trás, eu entendo muito bem e eu agradeço meus pais. E aí você voltou com que idade a produzir? Com o Felca, que é o canal que eu cresci na internet, que eu fiquei conhecido, foi em 2019 que eu publiquei o primeiro vídeo. Publiquei o primeiro vídeo, era vídeos de humor, um tom bastante humorístico, mas tinha já um tonzinho de crítica. Eu sempre gosto de colocar, hoje meus vídeos são muito críticos, com muito humor também, e eu sempre gosto de colocar crítica inserida no humor. E tem funcionado. Aos poucos meus vídeos têm ficado mais críticos, ainda mantenho o humor, mas têm ficado mais críticos, e hoje eu tô aí, né? Agora, hoje houve uma explosão de visualizações, de compartilhamentos, até aquele momento, há poucos dias atrás, antes do documentário, quantas pessoas faziam parte dos seus canais? Eu tinha, se for contar em todas as redes sociais, daria talvez 15 milhões a 20 milhões. Eu tinha, na rede social principal, eu tinha 8,8 milhões. Vocês vão ver a reação impressionante do Zanella. Vocês vão ver, olha como o Zanella vai se empolgar. Vocês vão ver. Fiquem atentos que o Zanella vai se empolgar na hora que o Felca dizer o número de seguidores que ele tem nas redes sociais hoje em dia. E hoje? Hoje, na rede social principal, que eu tinha 8,8 milhões, eu tenho 15 milhões. Olha lá, presta atenção. Olha lá. Que explodiu, pai! 5 em 5 dias, foram mais de 7 milhões de seguidores em 5 dias e crescendo. O teu vídeo repercutiu muito. Ele repercutiu pela história, através das pesquisas e das denúncias que você fez, mas ele repercutiu também junto ao comportamento das pessoas. Não, esse aí tá certo, mano, é o que eu falo, mano. Eu também não tô aqui pra falar, colocar a mão no fogo por ninguém, defender ninguém, porque eu também não sou advogado nenhum, né, guys? Isso é louco, isso aí foi uma repercussão do caramba, cara. Pessoas. Eu acho que as pessoas começaram a refletir mais, e eu já vi vários vídeos de mães falando, eu não devia ter exposto tanto meu filho, apesar de nem ser uma exposição, vamos chamar assim, delicada ou sensual,
Que reflexão você começou a trazer para a gente a respeito disso? Eu creio que esse é o ponto mais importante mesmo no vídeo, e você falou sobre ter chegado nas pessoas, e foi isso que eu observei mesmo. Me mandaram fotos, por exemplo, Serginho, de pessoas assistindo o meu vídeo na horizontal, que é uma coisa muito difícil nos dias de hoje. As pessoas estão consumindo todos na vertical. Eu vejo no ônibus, meu vídeo, no metrô. Eu vejo. Eu fico muito feliz porque não é sobre mim, não é sobre eu como pessoa. É sobre a causa mesmo. Essas crianças, essas contas de perfil de crianças estão sendo utilizadas para promover trocas de pornografia infantil. Isso é muito sério. Isso é muito sério. É isso que eu tava falando quando tem gente mal intencionada na net. É isso que tem que tomar cuidado. Por isso que eu falei, mas a lei foi feita para prevenir isso daí, tá ligado? É um assunto muito delicado, é um assunto aversivo de ser falado, é um assunto que causa repulsa, mas ele tem que ser falado. Infelizmente, é um assunto que acontece em pequena e em grande escala, de forma menos ou mais problemática. Acontece desde uma exposição, desde uma adultização, crianças se portando como adultos, até crianças sendo sexualizadas de fato, né? É doentio, é completamente doentio. É muito importante a gente falar sobre isso, e eu observei que esse movimento na internet de crianças produzindo conteúdo, e o público, ele era dividido, ele tinha outras crianças consumindo, alguns pais consumindo, mas ele tinha naquele público também, isso é muito sério, pedófilos. Tinha pedófilos consumindo aquele conteúdo. E era um conteúdo, Serginho, que se eu mostrasse para você, sem dar o contexto, você ia falar que era um conteúdo inocente. Era uma criança brincando, era uma criança se divertindo ali com as amigas, mas existiam pedófilos, desculpa dizer, eu sei que é forte, cantando aquelas crianças. E daí você vê aquilo, você vai vendo aquele movimento, você vai vendo acontecendo, e você vai vendo pessoas que produzem... Eu tô muito preso nesse vídeo. Conteúdo de suas crianças, pessoas que às vezes adultizam propositalmente a criança. Se você não sente uma indignação, você não é um ser humano. E eu senti uma indignação, tinha um público e falei, simplesmente, liguei a câmera, na minha simplicidade, o estúdio que você vê branco lá, o estúdio contratado, é o meu quarto, é a minha câmera ali que eu liguei e falei. As reuniões de pauta era eu e meus amigos, que a gente entrava em ligação, conversava, cara, isso aqui tá legal, isso aqui não vai, isso aqui vai. E causou um movimento tão gigantesco, Serginho, que... Gigantesco, irmão, você foi top 1 Twitter. Felquinho. Irmão, não sei nem explicar o nível que o cara chegou, mano. Agora, nesse momento, tá sendo meio nebuloso, tá sendo meio difícil de cair a ficha. Mas é um convite para as pessoas que estão assistindo, todo mundo que está aqui na plateia, é um convite para vocês entenderem que vocês têm voz. Existe um poder nas pessoas. Você vê algo que está errado e falar, denunciar, na sua simplicidade. As pessoas ouvem. Existe bondade no mundo. Mas e o consumo? Consumo direto de crianças e adolescentes frente à tela? O consumo, ele tem que ser, na minha opinião, supervisionado. O pai tem que supervisionar o que a criança consome na internet. Concordo. Porque é muito fácil a criança... É muito fácil. Tanto que, mano, uma das coisas que eu mais recebo, mano, é foto de família, todo mundo junto vendo meus vídeos, mano. Isso eu acho a coisa mais legal. Já conversei com muita gente. 50-50 das fotos que eu tiro, ou é com a rapaziada que me acompanha, né? Ou com um adulto, família, velho, já sabe. Tipo assim, vira pra ele falar que assim, cara, o entretenimento da minha família espera 8 horas, a gente faz a janta e fica vendo teu vídeo ali na TV da sala. Isso eu acho incrível, cara. Se você, enquanto pai, tiver a capacidade de supervisionar o seu filho com 10, 11, 12 anos, ele pode consumir de forma moderada, na minha opinião, mas se você não tem a capacidade, se você não consegue ser um pai presente, se você trabalha muito, às vezes tem muitas ocupações e tudo mais, na minha opinião, bloqueio. E uma outra coisa não sobre consumo, Serginho, é sobre produção de conteúdo. Criança não tem que produzir conteúdo na internet. Não tem. A internet é um ambiente, todo mundo que está aqui sabe que a exposição não é algo fácil de lidar.
exposição vem com críticas, vem com pessoas comentando sobre você, comentando sobre aparência, vem com... O que ele quer dizer é que às vezes a criança ela não vai ter o discernimento de entender o que é uma crítica, é meio que isso que ele está dizendo. Às vezes um assédio. Sim, até pior, né? Coisas graves. Só que eu não falo que justamente que eu tenho live, também não quero derrubar a live, mas ele já tá falando. A criança não está preparada para receber qualquer tipo dessas coisas. Então... Pois é, críticas, comentários maldosos, sejam críticas construtivas ou destrutivas, entendeu? O tipo de comentários que muitos são pejorativos, as crianças não estão preparadas para enfrentar assim de frente. Por não ter tanta experiência no meio, né, os menores de idade não estão habituados a esse tipo de situação extrema, que eles não estão acostumados a enfrentar algo sob pressão e precisa do apoio dos pais, que já têm essa responsabilidade, que já têm experiência, que já têm mais vivência do que os menores de idade. E eles precisam estar lá para apoiar, para aconselhar, para monitorar. Então, o que o Felca disse, o Felca foi extremamente cirúrgico, foi um gênio, ele é um gênio, quando ele diz que as crianças precisam ficar afastadas da rede social como criadores de conteúdo, mas podem consumir conteúdo desde que os pais estejam supervisionando, estejam monitorando. Aí quando faz 18 anos, aí pode sim criar conteúdo. Sim, é bom que os pais continuem supervisionando mesmo que eles já sejam maiores de idade, né, para fazer a coisa certa. Mas quando é menor, não se deve produzir conteúdo mesmo. Não se deve, para não ser exposto de uma maneira grave e correr sérios riscos. Então, criança não deve produzir conteúdo na internet. Internet é um ambiente para adultos. Muito bem. Tem alguém que gostaria de fazer perguntas aqui? Nós que vamos começar. Qual é o seu nome? Tudo bem? Mais para ver sua opinião, assim, porque a gente sabe que isso não é de hoje. Mas aí eu já tenho um kit de questão, tipo assim, que eu penso. Mano, depois de uns 15 anos, 15 anos eu acho. Depois de uns 15, a pessoa já passa a entender as coisas. O mundo não é o mesmo de quando ela tinha 8 anos. Eu com 15 anos, mano, já gravava, já fazia minhas coisas, já corria atrás das minhas coisas. Então eu acho que com 15 anos você já tem o toque, assim, sabe? O que é a vida. Mas não é adulto, mas você já entende. Aí depois de 18, é adulto. Daí outros 500. Esse que é o meu ponto de visão. Mas é o que eu falei, cara, com 15 anos, eu acho que se for supervisionado, com 15, 16, aí você entende o que é certo e errado, o que eu devo fazer ou não. Quantas pessoas hoje que, por exemplo, tem 15, 16 anos que não tem Instagram? Todo mundo tem Instagram. Eu tenho certeza que você que tá me assistindo agora pode ter Instagram. Tá entendendo o ponto que eu tô falando? A única coisa que você precisa ter pra uma rede social é ter o discernimento de certo e errado. Quer botar uma lei? Pá, mano, bota 15 anos ali, supervisionado pelos pais, papum. Entendeu? Mas supervisionado, obviamente. Então, vou botar o vídeo aqui. Principalmente no caso que você falou no vídeo, não começou esse ano, já é de muito tempo. O que você acha que demorou tanto para tomar essa proporção, para as pessoas começarem a prestar atenção nisso? Essa é uma pergunta boa, Ana. Eu acho que existiam muitas pessoas falando sobre, já era uma coisa bem pública, assim, era relatado. Eu acho que talvez faltou uma mobilização mais numerosa mesmo. Eu acho que foi uma questão de alcance. Nossa, mano, eu tô com a dor de cabeça explodindo. Atingiu. E o alcance vem quando uma pessoa decide. Eu acho que não vem quando a pessoa tem muita autoridade ou qualquer coisa do tipo. Eu acho que o alcance vem quando a pessoa decide reunir informações importantes desde o cerne da questão. Então, reunir provas, pesquisar. Vocês viram o Xamã aqui? Denunciar. Quando ela faz ela reúne informações em um vídeo que seja também fácil de consumir, porque muitas pessoas fazem vídeos. Só uma curiosidade aqui. A palavra xamã, sabe o que significa? Significa curandeiro. É um médico de tribos indígenas. Acho que era um termo utilizado por gringos. Não sei dizer se eram americanos, se eram mexicanos, ou se também brasileiros, mas o xamã, ele não é necessariamente um cacique. O cacique é o chefe da tribo indígena. É o líder, é o cabeça, literalmente. É o poderoso chefão, é o cacique. Mas o xamã, ele é um curandeiro.
Ele funciona como um médico, como um enfermeiro, né, que vai cuidar das pessoas quando estão feridas, quando ficam doentes. Entendeu? Ou quando, sei lá, comem e passam mal com alguma intoxicação alimentar, algo do tipo. Quando as pessoas ficarem feridas ou doentes, os indígenas tiverem problemas de saúde, quem vai cuidar ali muito com medicamentos naturais, né, tudo coisa in natura, que é o xamã, entendeu? É o xamã, que é o curandeiro dos indígenas. Falam sobre, mas não querem se envolver. Elas falam de forma meio assim, direta, comentam só para ganhar alguma coisinha em troca. Quando a pessoa decide colocar a cara mesmo, não é sobre a autoridade da pessoa, é talvez sobre o ímpeto de realmente querer causar uma mudança. Eu acho que tem a ver com isso. Quem mais, por favor? Aqui, você, fala, garoto. Qual é seu nome? Opa, prazer, meu nome é Lucas. Queria perguntar pro Felca o que foi mais difícil para você depois dessa denúncia que você fez através do documentário, se foi montar, editar o vídeo, juntar essas várias denúncias, né, que você juntou para fazer esse documentário, ou o que teve de repercussão, seja positiva ou negativa. Com certeza o que foi mais difícil foi reunir essas informações, porque parte da demora da postagem do vídeo, eu fiquei 1 ano fazendo essa pesquisa, de ser um tema, fui eu sozinho fazendo essa pesquisa, e é um tema tão aversivo que se você não tem se você não tem um sangue de barata, e eu não tenho, você não consegue ficar nisso por 30 minutos ao dia. Eu ficava vendo aqueles materiais e procurando e buscando, e ficava com tanta agonia, tanta amargor assim na boca, que eu, pela minha saúde mental, vou dar um tempo, vou fechar o notebook e vou voltar amanhã. Então, esse foi o mais difícil. A repercussão, por mais que seja muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, é positiva. Eu estou muito feliz porque estão dando luz para essa causa. Eu creio que possa haver mudanças. Então, é extremamente positivo. Eu estou super realizado, super satisfeito. Mas, por outro lado, tem gente que não gostou. E eu queria saber como é que você recebeu, e se foram só críticas ou chegou a ter ameaça? Algumas ameaças, sim, Serginho. Algumas críticas, alguns movimentos de difamação, de tentar descredibilizar e tudo mais. Como eu recebo isso, a gente sabia, eu sabia o que estava fazendo, a gente sabia, eu e meus amigos, eu e minha equipe de editor e tudo mais, as pessoas que estavam por trás, a gente sabia que o que a gente estava fazendo era grande e tudo era esperado. Tudo era esperado. Olha, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas havia ameaças, vai vir, talvez venha alguns processos, talvez venha gente insatisfeita com o que eu fiz. Existe também, Serginho, isso é delicado de falar, mas é verdade, existem alguns pedófilos que se incomodaram pessoalmente por estar tentando quebrar o esquema de pedofilia deles. Esses pedófilos, eles vão se sentir atacados pessoalmente e vão bater de frente, mas, sinceramente, quem tem que ter medo são eles, não a pessoa que está denunciando. Quem tem que ter medo são os pedófilos. Fala. Boa noite, meu nome... Falou tudo, cara. Meu nome é Mabi. É isso, Zanella, é digno de aplauso mesmo, tem que aplaudir de pé. Essa palestra que o Felca deu aí em altas horas. Boa noite. E a minha pergunta é, depois da repercussão do seu vídeo e a ação do Ministério Público, o que você acredita e qual mecanismo podemos usar para proteger as nossas crianças das redes sociais? Existe o ECA, por exemplo, o Estatuto da Criança. Existem leis para proteção. O que esses criminosos fazem são crimes. Então, eu acho que o melhor movimento, a melhor iniciativa é a iniciativa do indivíduo de denunciar, de ir atrás, de procurar, reunir provas, pesquisas e denunciar o que está vendo na internet. Denunciar. E, se tudo der certo, a gente consegue uma mudança no algoritmo para que esses conteúdos não sejam nem capazes de chegar no seu feed. Muito obrigado pela tua vinda aqui, viu? Obrigado, Nego. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Hey guys,
E esse foi o Felca no Altas Horas, mano. Comenta aí o que vocês acharam. Eu concordo, mano. O cara falou tudo. Pois é. Felca, o visionário.